minutos, 9:09, na capital amazonense, no Pensa Manaus Economia desta quinta-feira. Vamos falar sobre a Lei do Crédito, que disponibiliza crédito emergencial para as micro e pequenas empresas. Para falar com a gente sobre este assunto, em live também no Instagram, o nosso colunista de todas as quintas-feiras, Marcos Evangelista. Marcos, bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Marcos, o governo federal sancionou nesta semana a lei que cria uma linha de crédito para auxiliar as micro e pequenas empresas durante essa crise do coronavírus. Você pode explicar mais sobre essa lei para os nossos ouvintes, uma vez que tinha muita gente ainda reclamando, os micro e pequenos empreendedores que não estavam tendo acesso a esse crédito. Mas a lei foi sancionada agora, né, pelo presidente. Veja, Samara, o que acontece? Nós temos um paralelo a toda essa crise, que é justamente a situação das empresas, onde várias aí estão na iminência realmente de fechar as portas por não ter acesso ao crédito. Muita propaganda, BNDES, o mês passado falou em 5 bilhões, esses 5 bilhões não chegou na ponta, né? As empresas não estão conseguindo contratar esse dinheiro e nessa semana essa lei que foi aí publicada trouxe aí uma luz no fim do túnel para essas pequenas microempresas. Então, assim, nós estudamos essa lei e tem alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui na Band News para os nossos ouvintes. Um dos pontos principais, Samara, que a gente precisa deixar claro, que esse recurso é para investimento na própria empresa, para custear seus custos fixos, custos administrativos e pagamento de salário. Ela não pode ser usada para lucro dos sócios. Sim. Ela é voltada para microempresas, pequenas empresas, e tem limite, né? Nosso ouvinte precisa entender que você tem que ter um enquadramento. Por exemplo, se você tem lá uma empresa há mais de um ano, você pode pegar os 30% do que você faturou em 2019 e você pode solicitar esse pleito. Se você tem uma empresa nova que não tem um ano ainda de vida, você pega o seu capital social e divide por 2, é o valor que você vai pleitear. Outro ponto importante também, Samara, que veio aí para facilitar, é o Fundo Garantidor de Operações. Esse fundo, talvez, aí eu tenho que deixar claro para o nosso ouvinte, talvez possibilite aquelas empresas que estão negativadas e em busca desse crédito, uma vez que 85% do risco da operação vai ser custeada pelo governo federal. Agora, um detalhe, como você bem frisou no começo, ela foi agora aprovada, porém, ela precisa ser homologada nos bancos. Então, isso aí, Samara, vai levar ainda alguns dias. Eu acredito que ela vai estar válida mesmo para o empresário em busca desse crédito somente a partir do início de junho. Nossa, bom tempo, né? E a gente já passa 2 meses já da pandemia. E muita gente também até falando que precisou demitir antes que esse crédito chegasse. É uma situação que é bem complicada, não é, Marcos? E não é fácil para quem está empreendendo, para quem começou a empreender e de repente já se deparou com essa pandemia de coronavírus. Agora, para explicar melhor para os nossos ouvintes, quais fins as empresas podem usar esse dinheiro no dia que conseguirem colocar a mão nesse dinheiro? Ajudar nos salários e principalmente preservar os empregos que ainda restam? Existe uma regra nessa lei que para aquela empresa que fizer a contratação do crédito, ela não vai poder demitir os seus salários durante os próximos 60 dias. Ou seja, ao mesmo tempo que o governo dá ajuda, ele quer também uma contrapartida das empresas, que é justamente a manutenção do salário. Nessa questão de manutenção dos empregos. Nessa questão da manutenção dos empregos, nós já tivemos várias ações do governo federal. Nós já temos aí valendo já em vários bancos o financiamento da folha salarial,
né, dos 3 meses, nós já estamos aí no 2º mês. Nós temos também algumas medidas provisórias, Samara, que possibilitam aí o trabalho à distância com proporcional do salário, ou seja, nós temos aí várias medidas com o objetivo único de manutenção dos empregos. Infelizmente, a gente sabe que por mais que existam todas essas medidas, financiamento de folha de pagamento e agora a 13.999, empresas não estão conseguindo sustentar os seus funcionários e estão demitidos. Nós vamos estar aí com uma esfera de desempregados, talvez aí batendo recorde, infelizmente, mas a gente espera que após tudo isso passar, e com certeza vai passar, as empresas consigam gradativamente conseguir recontratar seus funcionários. Aí é uma dúvida muito grande, porque a gente não sabe realmente quando isso vai começar a acontecer, Samara. Verdade. E Marcos, de acordo com o Sebrae, o Brasil tem 17 milhões de pequenos negócios, dos quais 7 milhões procuraram crédito nesse período. Com essa lei, pelo menos metade das empresas, das pequenas empresas do país, serão beneficiadas? Eu acredito que sim. A lei vai ser para todas essas empresas que tiverem enquadramento, né, para micro e para pequena empresa. Micro, aquela que fatura até 360 mil, pequena empresa até 4.800.000. Eu acho que todas elas que conseguirem enquadramento, elas vão ter acesso ao crédito. A gente sabe que aqui em Manaus já temos 2 agentes com linhas emergenciais, a FEAM e o BASA através do FNO, mas infelizmente não temos ainda a celeridade. Talvez porque não estávamos esperando uma grande demanda por crédito, mas a gente está vivenciando aí uma reclamação muito grande por parte dos empresários que estão em busca desses créditos emergenciais em função da demora. O que falam? Que quando sair já tem fechado as empresas. Infelizmente, a gente tem que ver o que está acontecendo, principalmente com a equipe da FEAM, porque os créditos estão sendo muito demorados para chegar na sua finalização. Infelizmente, essa é a realidade. Existe o crédito, existe a linha, mas os empresários estão com dificuldade de ter acesso a esse valor. É triste, né? Porque uma burocracia às vezes tão grande, né, por parte dos governos para se ter acesso. A gente sabe que, de um lado, o Estado precisa se precaver para liberar esse crédito, mas uma burocracia muito grande acaba dificultando e acaba lá na frente não promovendo um auxílio como o esperado pelos micro e pequenos empreendedores. E para a gente finalizar, gostaria de um comentário rápido seu, Marcos, sobre essa queda na indústria. Já era esperada, né? O Amazonas é o 5º com a pior queda na produção industrial na comparação com outros 14 estados, segundo pesquisa do IBGE. Isso aí já era esperado, onde nós tivemos as duas principais montadoras aqui que paralisaram a sua produção e com ela, logicamente, as outras vão em carona, né? Tem um efeito cascata muito grande em função da questão da pandemia. Então, assim, não é surpresa para mim a gente ter ficado em 5º, isso aí já era esperado. A gente espera realmente que com essas novas medidas do governo federal e considerando aí algumas atividades essenciais, a economia comece a aquecer aos poucos. Então, no momento que o comércio começa a funcionar, ele começa a fazer pedidos, aí afeta positivamente a nossa indústria, que aí as indústrias vão começar a produzir gradativamente e logo nós vamos ter aí uma mudança nesse indicador, se Deus quiser. Nosso colunista de economia de todas as quintas-feiras, Marcos Evangelista, desde já um bom fim de semana e a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, Marcos. Grande abraço a todos, não esqueçam de acessar lá o meu YouTube, canal Marcos Evangelista, até a próxima quinta, Samara. 9h18, 9:09 na capital.